Bom dia a todos. Mais uma meditação. Bom dia, tudo bem? Obrigada pela presença. Hoje nós vamos falar sobre o perdão, o poder de perdoar. Dentro desse nosso processo aqui de meditações, do nosso Ikigai. Vamos dar bom dia para o nosso Ikigai e para o nosso poder de perdoar, né? O mantra é: eu sou o poder de perdoar do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Então, esse perdão tem que vir através da nossa presença divina, né? Chegando aqui até o nosso ego. Para o ego, muitas vezes é muito difícil esse processo, né? A gente acha que nunca vai conseguir. E o que a gente não percebe é que o processo de perdão tem algo de muito transformador, né? De libertador não só para a gente, como para quem está envolvido, a pessoa ou as pessoas envolvidas. Então, assim, nós viemos falando até o momento, né, de coisas do plano superior, né? E agora vamos começar a partir de hoje a falar de coisas mais do plano terreno, né? Das nossas dificuldades, né? Que atrapalham da gente vibrar numa frequência mais alta, né? Vibrar na frequência do amor. Quando a gente está nesse processo de ressentimento, de mágoa, a gente se encolhe, a gente não consegue seguir o nosso processo da luz e para a luz, né? Então, as cicatrizes do passado, elas impedem o fluxo, elas impedem a leveza, né? Nos distanciam de nós mesmos. Então, é o momento de a gente começar a se curar, né? Porque o perdão, sim, ele traz cura. Na medida em que a gente cura as nossas feridas emocionais, né? Que a gente trabalha esse autoconhecimento, a gente vai se fortalecendo, né? Em vários aspectos, né? Inclusive nos tornando mais compassivos, né? Na medida em que a gente está fazendo esse entendimento do outro. Pensar que a pessoa fez aquilo que ela dava conta naquele momento, né? Fez o que ela sabia até aquele momento. E esse processo, a partir da gente, ele pode levar a que a pessoa também dê um salto aí, né? Então, o processo de perdão, ele no fundo, ele traz uma renovação, né? Porque ele nos livrando desse passado, né? Dessas mágoas, vai abrindo espaço, né? Trazendo oportunidade para as experiências positivas da nossa vida, né? Então, no final, o perdão, o processo de perdão, ele é um ato de amor também, né? E nós temos falado aqui sobre o Ikigai, sobre o caminho sagrado, sobre o sistema universal healing, que na verdade vibram na frequência do amor, né? A gente hoje fala muito em frequência, até a quantificação em hertz, né? Então, o amor vibra numa frequência de 528 hertz. A gente não sabe qual é a frequência do perdão, mas eles estão ali caminhando juntos, né? Eles estão interligados. E ele beneficia, né? O processo do perdão, ele também beneficia que a gente vá de encontro ao nosso Ikigai, ao nosso caminho sagrado, né? Que vai trazer uma paz interior, vai nos reconectar com o nosso verdadeiro eu, né? A gente passa a ficar mais realinhados, né? Com as nossas verdades, né? A verdade do nosso ser.
Tem um conceito a partir da química, né? Que é a palavra per, né? O prefixo, né? Per. Então, é assim, é o máximo de oxidação que um elemento pode chegar. Então, vamos falar, né? O ácido clorídrico, né? O HCl, HClO2, que é o ácido cloroso, e o HClO4. Aí ele já é chamado de perclórico, tá? Então, é o cloro no seu estado de máxima oxidação. Então, é o máximo de cloro que pode ser adicionado à molécula, né? Então, é a plenitude de um estado, né? E nós estamos aqui querendo relacionar com perdoar, né? Então, é uma forma máxima de amor também, né? Doar esse amor, né? Então, eu achei uma analogia interessante, né? Para a gente entender, né, que esse perdão pode ser um máximo, né, dessa expressão amorosa na vida da gente, né? Permitindo que a gente se liberte das energias negativas, né? E através desse amor profundo, a gente vai ressurgir, né? Renovados, mais fortes, prontos para amar sem reservas, né? Prontos para seguir o nosso Ikigai, prontos para seguir com as nossas potencialidades e alcançar o nosso propósito, né? Alcançar o nosso Ikigai, a nossa razão de ser, né? Fazendo então, permitindo que a gente faça essa intersecção entre o que amamos, naquilo que somos bons, o que o mundo precisa e no que podemos ser remunerados a partir disso, né? Então há aqui, através do processo do perdão, uma essência de crescimento muito profundo, né? Enquanto a gente se libera de todas essas amarras, né? E trazendo também um poder curador. Muito já se fala que o próprio câncer, né, tem a ver com mágoa, né? A má água, a energia parada. Então, esse fortalecimento, né, das nossas capacidades, dessa conexão com as nossas capacidades, né, para poder voltar ao nosso caminho verdadeiro, né, liberando essas emoções negativas, permitindo perceber os nossos talentos, as nossas paixões, que a gente então, se liberando disso tudo, deu espaço para essa percepção, né, para a gente se alinhar efetivamente com o que é nosso e poder enxergar o entorno, né? E poder colaborar também com esse entorno. Me parece muito mais fluido do que a gente se manter no processo por padrão de teimosia, né? Como é que a gente pode fazer isso, né? Reconhecendo essa dor, essa mágoa, olhando para ela, vendo o impacto que ela causou na nossa vida e vendo quanto a gente está se prejudicando, né? Como é que estão os nossos pensamentos, sentimentos, ações. E a gente fica meio empacado na vida da gente, às vezes por uma coisa que aconteceu lá bem atrás. Perdoar é um ato consciente. A gente precisa falar, não, deu, não quero mais, chega. Então, é uma decisão. E é uma decisão que mais que absolver a outra pessoa, é a gente querer cuidar da gente mesmo, né? Voltar para o prumo, né? Tendo, lógico, uma empatia, né? Que começa por nós mesmos, né? Essa reflexão interna e uma empatia pela limitação do outro. Ele fez o que ele sabia, o que ele dava conta. Enfim, aí é problema do outro. E às vezes, sabendo que a gente realizando esse processo,
a gente vai libertar o outro, porque não é libertador só para nós mesmos, é libertador para todos que estão envolvidos. A gente precisa expressar isso, às vezes até só falando alto, procurando conversar com a pessoa, mandando uma carta, enfim, dando um jeito, né, para que a coisa comece a ficar mais lento e possa ser dissolvido dentro de nós, né, sem sentimentos de raiva, mágoa, tristeza, vingança, nada disso, né. E fazer um processo de uma visualização dessa dor, dessa raiva, desse sentimento, se dissolvendo, né? E pouco a pouco entrando num estado de bem-estar, tá? E enquanto a gente faz isso, a gente tem que tirar o foco. Então, se armando de algum processo que vai ajudar a tirar esse foco, né? Através de meditação, hobbies, conversando com outras pessoas, terapia, fazer exercício, né? Então, de alguma forma, tirar esse foco. E a cada percepção de que, nossa, como tá mais leve, ainda não cheguei lá. Mas comemorar, sabe? Sempre celebrar, né? Essa oportunidade que a gente está tendo de ressignificar tudo, né? De voltar a crescer, para que a gente possa construir conexões mais saudáveis, né? E sair esse padrão negativo, né? Que o processo de mágoa, ressentimento traz, leva a gente para frequências mais baixas, né? E o mundo está crescendo, né, a passos muito rápidos, né? A gente está precisando fazer o processo de purificação, de libertação. A gente está precisando se curar. Quanto mais a gente se cura, quanto mais a gente perdoa, o processo é de retroalimentação, né? Quanto mais amor eu sinto, mais fácil é perdoar. Quanto mais perdão eu realizo, né? Mais amoroso eu me torno. E assim vamos caminhando, né? Podendo atrair energias boas, né? Permitindo então realizar esse Ikigai, voltar para o nosso caminho sagrado, fazer boas escolhas, né? E como eu estava começando a falar, quer dizer, o processo do planeta, né, tá tão intenso, a gente vai ter que realmente fazer uma escolha, né, que lado que eu quero estar, do lado mais positivo, do lado mais negativo, né. E isso começa então por esse processo de purificação, e hoje nós estamos falando da essência estrela, um processo de um ganho altíssimo quando ele é realizado, esse processo de perdão, né? Entendendo que essa mudança que a gente vai precisar fazer, né, esse processo de purificação, ele é um processo consciente, né? Começa de dentro para fora e vai nos colocar aonde estão os nossos princípios, né? As nossas virtudes, né? Para que a gente possa realizar e manifestar esse propósito aqui na Terra, né? Para que a gente possa se tornar bem-aventurados, para que a gente possa se tornar felizes, para que a gente possa se curar. Isso é cura, né? Então, é isso, né? Vamos, nesse momento, pensar naquilo que a gente está precisando soltar, que a gente está precisando curar, agradecer por essa oportunidade, ok? Então, já ficando numa posição confortável, pés bem firmes no chão, fazendo a conexão alto-baixo, entrando dentro da nossa Merkabah, agradecendo a oportunidade, agradecendo a presença dos nossos mestres aqui conosco, os nossos anjos de guarda e toda a egrégora de luz que está permitindo esse trabalho, né? Desse autoconhecimento e cura. Respirando
profundamente, trazendo a luz para dentro de nós e soltando qualquer desarmonia, qualquer vibração desarmônica que estejamos sentindo nesse momento. Vamos então invocando as chamas divinas sagradas. Chama azul, chama azul, chama azul. Vinde, vinde, vinde. Expandindo, expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou vontade divina em ação. Eu sou poder divino em ação. Eu sou fé divina em ação. Chama dourada, chama dourada, chama dourada. Vinde, vinde, vinde. Chamejando, chamejando, se expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou perfeição divina em ação. Eu sou abundância divina em ação. Eu sou sabedoria divina em ação. Eu sou iluminação divina em ação. Chama rosa, chama rosa, chama rosa. Vinde, vinde, vinde. Expandindo, expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Vamos sentindo a vibração dessas qualidades de força, poder, sabedoria e amor. Chama violeta, chama violeta, chama violeta. Vinde, vinde, vinde. Chamejando, chamejando, se expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou purificação divina em ação. Eu sou transmutação divina em ação. Eu sou liberdade divina em ação. Vamos sentindo a força deste poder de transmutação, transmutando tudo aquilo que não queremos mais. Chama branca, chama branca, chama branca. Vinde, vinde, vinde. Expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou pureza divina em ação. Eu sou harmonia divina em ação. Eu sou ascensão divina em ação. Chama verde, chama verde, chama verde. Vinde, vinde, vinde. Expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou verdade divina em ação. Eu sou conhecimento divino em ação. Eu sou cura divina em ação. Chama vermelho, rubi com dourado. Chama vermelho, rubi com dourado. Vinde, vinde, vinde. Expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou misericórdia divina em ação. Eu sou compaixão divina em ação. Eu sou paz divina em ação. Abrindo nosso coração para a misericórdia, para a compaixão, para podermos perdoar e trazer a paz aos nossos corações. Selados na vibração das chamas divinas sagradas, passamos a invocar agora os mantras das essências do Sistema Universal Healing. Essência fluir, essência fluir, essência fluir.
Vinde, vinde, vinde. Expandindo, expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou o poder gerador do pulsar do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Eu sou o poder gerador do pulsar do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Essência amai, essência amai, essência amai. Vinde, vinde, vinde. Expandindo, expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou a expansão da chama trina do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Essência chuva de cristal, essência chuva de cristal. Vinde, vinde, vinde. Expandindo, expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou a consciência crística do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Eu sou a consciência crística do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Que eu permita o fluxo das energias de amor e consciência crística para realizar o processo do perdão. Essência estrela, essência estrela, essência estrela. Vinde, vinde, vinde. Expandindo, expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou o poder de perdoar do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Eu sou o poder de perdoar do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Eu sou o poder de perdoar do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Essência carícia, essência carícia, essência carícia. Vinde, vinde, vinde. Expandindo, expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou o poder transmutador do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Eu sou o poder transmutador do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Vamos nos envolvendo numa luz de cor violeta, colocando o nosso problema, colocando a situação a qual queremos perdoar, envolvendo tudo numa chama violeta da transmutação, soltando, soltando, soltando essa bola de luz violeta, levando essa nossa situação ao fogo violeta, para que seja realizado o processo de transmutação e que tudo retorne na forma da mais pura luz divina, na forma de amor, na forma de luz, para que possamos ter paz no nosso coração, seguindo o nosso Ikigai, seguindo o nosso caminho sagrado, com o coração leve, sendo mestres de nós mesmos e podendo manifestar o nosso propósito aqui na Terra com bem-aventurança, com felicidade, curando, curando, curando. Essência alegria, essência alegria, essência alegria. Vinde, vinde, vinde. Expandindo, expandindo, envolvendo e preenchendo
todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou a espontaneidade do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Desculpa. Eu sou a espontaneidade do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Essência ternura, essência ternura, essência ternura. Vinde, vinde, vinde. Expandindo, expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo e todo o nosso mundo. Eu sou o olhar terno do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Eu sou o olhar terno do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Que nós possamos olhar a partir desse instante, esse problema, essa mágoa, esse ressentimento, com um novo olhar, com um olhar de ternura, com um olhar amoroso, com um olhar crístico, acolhendo, acolhendo. Essência acalanto, essência acalanto, essência acalanto. Vinde, vinde, vinde. Expandindo, expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou o acalanto do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Eu sou o acalanto do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Essência estrela, essência estrela, essência estrela. Vinde, vinde, vinde. Expandindo, expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou o poder de perdoar do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Eu sou o poder de perdoar do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Essência gratidão, essência sananda, essência sananda, essência sananda. Vinde, 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 expandindo, expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo e todo o nosso mundo. Eu sou a gratidão do meu ser divino em manifestação em mim aqui e agora. Eu sou a gratidão do meu ser divino em manifestação em mim aqui e agora. Vamos sentindo essa situação, esse problema se dissolvendo, no estado de mais puro amor, no estado de paz, no estado de alegria por esta oportunidade. Agradecendo ao nosso Eu Sou, ao nosso anjo da guarda, por esta oportunidade de podermos voltar para a luz, pois somos a mais pura luz divina. E então agora vamos invocar a chama dourada e a chama rosa para ficarmos selados nesta vibração de sabedoria e amor. Chama dourada, chama dourada, chama dourada. Vinde, vinde, vinde. Chamejando, chamejando, se expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou perfeição divina, eu sou abundância divina, eu sou sabedoria divina, eu sou iluminação divina em manifestação em mim, aqui e agora. Chama rosa, chama rosa, chama rosa. Vinde, vinde, vinde. Chamejando, chamejando, se expandindo, envolvendo e preenchendo
selando, 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 selando todo o nosso ser, todo o nosso mundo. Selai, 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 na vibração do rosa, na vibração do amor. Selai, 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 selai. Gratidão, 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 gratidão. Então nós vamos retornando nesta paz, nesta vibração, na nobreza daquilo que somos em essência, libertos da dor, da mágoa, dos ressentimentos, vibrando amor e paz no nosso coração e que seja irradiado no coração de todos. Um ótimo dia, até sábado.